para a Deus é o tema do nosso devocional de hoje. E eu estou muito feliz que você está aqui comigo, queridos, nesse devocional. Mais um dia que a gente pode aprender da palavra de Deus. E eu quero deixar aqui um convite para você, se talvez ao final dessa mensagem, essa mensagem tocar seu coração e você for impactado, assim como eu fui quando eu acabei de ler essa mensagem na palavra de Deus, que você possa compartilhar com aquelas pessoas que Deus colocar no seu coração. Compartilha, curta os nossos vídeos e que a palavra de Deus seja semeada, lançada para outras vidas através da sua vida e do seu testemunho. Vamos então para o nosso texto e eu quero ler um trechinho de um dos milagres que Jesus operou, que para mim é um dos milagres mais fantásticos, queridos, porque se nós olharmos humanamente, é só um milagre mesmo para ter acontecido o que aconteceu. Quero que você abra sua Bíblia em João, capítulo 6, o versículo 8 e 9, que fala da multiplicação dos pães e dos peixes. E tem uma reflexão muito legal para a gente aprender sobre isso hoje. Diz assim a palavra de Deus: um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui, Senhor, está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Quero que você se atente a esse final da frase de André, que ele fala assim: Senhor, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isto comparado a tanta gente que está aqui ao nosso redor? Queridos, Jesus, ele estava diante de uma multidão faminta, né? Mas o que nós podemos aprender com essa história da multiplicação? Queridos, preste atenção, mesmo que nós tenhamos pouco para oferecer, quando nós nos dispomos para Deus, o Senhor, ele opera o milagre da multiplicação e assim nós podemos ser bênção na vida de muitos. Como eu falei, Jesus ele estava ali diante de uma multidão faminta e a princípio os discípulos eles pensaram numa solução natural, numa solução prática. O que eles falaram? Eles falaram assim para Jesus: Jesus, nós não temos dinheiro suficiente para alimentar essa multidão. Eles olharam para o problema deles, queridos. Eles olharam com olhos naturais, né? Só que muitas vezes Deus ele vai colocar a nossa fé à prova, queridos. Me chama a atenção esse menino, esse rapaz, que mesmo sem ele ter o bastante, ele ofereceu tudo o que ele tinha. Ele nos ensina um princípio muito importante. Que princípio é esse? Queridos, não tenha medo de ofertar aquilo que Deus está te pedindo. A Bíblia diz que eram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E Jesus fez um milagre e alimentou a todos eles. Eu fico maravilhada com essa passagem da Bíblia, porque se você olhar com os olhos naturais, gente, é muito difícil você alimentar uma multidão de quase 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, com 5 pães e 2 peixinhos. Certamente, queridos, havia ali muitas pessoas que talvez tinham algum alimento ali com elas, mas elas preferiram se esconder, elas não falaram nada. E aí, queridos, eu quero que você preste atenção em 2 coisas: a fé e a disposição daquele menino, daquele rapaz, foi algo surpreendente. E eu quero também que você exerça isso na sua vida, a sua fé e a sua disposição em servir a Deus, em se dispor para Deus, queridos. Muitas pessoas hoje em dia têm tanto para dar, e eu não estou falando só, queridos, em recursos financeiros. Eu estou falando também de dons e talentos que Deus nos deu, mas nós estamos parados, nós não estamos fazendo nada. Enquanto que, se a gente pensar, tem outras pessoas que têm tão pouco, só que elas entregam esse pouco que elas têm para Deus. Outra coisa que nos chama a atenção aqui nesse texto, queridos, depois se você quiser ler, né, o texto completo dessa história da multiplicação dos pães e dos peixes, você leia João capítulo 6, dos versículos de 1 até o versículo 15. Outra coisa que
que chama a atenção, queridos, é que quando Jesus ele pega aquele alimento, a palavra diz que ele agradeceu a Deus antes de repartir aquele alimento entre os discípulos. Esse, queridos, é mais um dos princípios da multiplicação. Que eu e você, que nós sejamos gratos ao Senhor por aquilo que o Senhor tem nos dado. Aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, seja grato. Talvez as coisas não estão saindo como você tinha planejado, talvez você está enfrentando alguma crise, talvez você teve que reaprender a viver com pouco, mas mesmo assim, queridos, agradeça a Deus. Agradeça a Deus se não tem faltado alimento na sua casa. Agradeça a Deus se você está empregado. Talvez não é o emprego dos seus sonhos, mas agradeça a Deus. Louve ao Senhor pelo seu trabalho. Louve ao Senhor pela família que você tem. Louve ao Senhor pelo teto que você tem sobre a sua casa. Louve ao Senhor pela sua saúde. Louve ao Senhor porque você está respirando. A palavra de Deus diz que se nós formos fiéis no pouco, Deus nos colocará sobre o muito. A terceira coisa que eu quero meditar com vocês hoje, queridos, nessa passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, é que fala na palavra que esse alimento, ele sobrou. E tudo que sobrou foi recolhido, porque, segundo as palavras de Jesus, Jesus não queria que nada se perdesse. É incrível, queridos, como nós nos tornamos uma geração que descarta as coisas tão facilmente. Eu quero te dizer uma coisa, que você reflita nisso, trazendo para os nossos dias. Talvez se no seu guarda-roupa não está cabendo mais nenhuma peça, queridos, talvez é um sinal de que está na hora de você fazer um limpa aí no seu guarda-roupa. Está na hora de você doar para alguém. Se Deus tem abençoado tanto a sua vida, que você também seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. E pare para refletir nisso. Quantas pessoas necessitadas ao nosso redor, que a gente tem visto pessoas necessitadas ao nosso redor e a gente não se importa. A gente não tá nem aí, a gente tá vivendo a nossa vida se preocupando somente com o nosso próprio umbigo. Queridos, preste atenção. Do mesmo jeito que naquela época as multidões estavam famintas, hoje em dia as multidões ao nosso redor, elas continuam famintas. E não só famintas do alimento físico, mas elas também estão famintas do alimento espiritual. E Jesus, ele continua esperando que pessoas como aquele jovem que tinha só 5 pães e 2 peixes, o Senhor Jesus continua esperando que pessoas se disponham e não tenham medo de entregar o pouco que tem. Que eu e você, que nós possamos ser encorajados hoje com o exemplo desse jovem. Que nós tenhamos fé e disposição para servir a Deus, queridos. Não importa se a gente tem muito, se a gente tem pouco, que você esteja disposto a servir a Deus, porque você verá o milagre da multiplicação. Eu creio nisso, queridos. Eu creio no que contém na palavra de Deus. E que você reflita nisso. O que André fala? André fala, tem 5 pães e 2 peixes aqui, mas o que é isso para tanta gente? Queridos, como eu falei, tem uma multidão faminta ao nosso redor e você precisa abrir a sua boca para falar do amor de Jesus. Você precisa ajudar o próximo que Deus tem colocado aí na sua vida. Você precisa honrar a Deus com seus dons, com seus talentos. Você sabe que Deus te deu dons e talentos. Não enterre seus dons e seus talentos, mas que a sua vida seja para glorificar o nome do nosso Deus. Em nome de Jesus, queridos, essa palavra ardeu no meu coração hoje. E em nome de Jesus, a minha oração é para que essa palavra ela queime no seu coração também. E que você entregue tudo para Deus, que você se disponha para o Senhor. Porque mesmo que nós tenhamos pouco, queridos, para oferecer, quando nós nos dispomos para Deus, o Senhor, Ele opera o milagre da multiplicação. E assim nós poderemos ser bênção na vida de muitas pessoas. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia,
por mais um dia na tua presença. Obrigada, Senhor, por esse devocional que nos ensina, ó Deus, que nos ensina tanto com essa história que é tão conhecida, meu Pai. Senhor, que o nosso coração esteja disposto a servir ao Senhor, que o nosso coração queime por ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Senhor, nós entregamos a Ti a nossa vida financeira, nós entregamos a Ti, Senhor, os nossos dons, os nossos talentos. Ah, Deus, nos ajude a sermos mais parecidos com Jesus, nos ajude a sermos mais parecidos com esse menino que tinha só 5 pães e 2 peixinhos. Senhor, nós almejamos em servir ao Senhor com toda a nossa vida. Nós nos dispomos a Ti, ó Deus. Nós somos gratos por tudo que o Senhor é na nossa vida. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós somos gratos, Senhor, pelas bênçãos imerecidas. E nós queremos, ó Deus, também fluir e ser bênção na vida daqueles que o Senhor tem colocado ao nosso redor. Nos ajude com isso, Senhor. Que a Tua mão de poder esteja sobre nós nesse dia, nos abençoando, nos protegendo e nos livrando de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.